Bom dia, meninas! Sejam muito bem-vindas à quarentena criativa Patchwork do Zero. É com muita satisfação que mais um dia estamos juntas, mais uma manhã, pelo menos aqui na minha cidade, uma manhã linda de sol, gostosa, esquentou um pouquinho mais, parece que as coisas, ou pelo menos o sol está brilhando mais forte nessa manhã hoje. Eu tô acabando de passar meu trabalho, que eu quero conversar sobre ele, conversar sobre algumas coisas com vocês, sobre costuras. Então, vamos começar o nosso encontro de manhã. Você sabe que a gente se encontra todos os dias, de segunda a sexta-feira. Eu vou pedir pro meu querido marido que está junto comigo tomar um café. Sair um pouquinho de trás da câmera, porque ele está me atrapalhando, meninas. Eu estou dividindo esse momento com vocês para que ele entenda o quanto ele me atrapalha. Então, bom dia. Já que nenhum plano sobrevive ao campo de batalha, né? Ele é muito, assim, colaborativo. Mas, desabafos à parte, que bom estar com vocês. É muito bom. Essa é uma série de lives que eu desenvolvi para conversar sobre patchwork, pra gente levar o patchwork para as nossas discussões do dia a dia, para a gente desenvolver o patchwork. E aqui nós conversamos, damos algumas aulas, discutimos, trocamos ideias, perguntamos sobre essa arte que é tão apaixonante. Uma vez por semana eu sempre trago alguém para trazer uma aula de uma outra arte complementar, pra gente discutir. Esse dia, quarta-feira, é amanhã, anota aí na sua agenda, às 19h17. Então eu faço um outro convite, além de todos os dias de segunda a sexta às 8h30 da manhã, que você me encontra aqui no Instagram e no Facebook, também na quarta-feira vai ter um papo comigo. Nesta quarta-feira nós vamos falar sobre delícias, nós vamos fazer um trabalho de pasta americana, um trabalho no cupcake pra gente fazer uma mesa bonita com aquele jogo americano que a gente fez ontem. Então a gente vai combinar as artes e vai ter um café da tarde ou no comecinho da noite delicioso. E eu te convido, anota aí já na sua agenda. Eu estou passando a agenda hoje, no comecinho do nosso encontro, porque as meninas, muitas vêm me falando que às 8h30 às vezes não conseguem estar presente. Então, como eu sempre passo a agenda no final do dia, eu hoje vou passar ao contrário pra ver se as meninas chegam e aproveitam o conteúdo. E às vezes também o tempo fica curto, porque eu falo bastante, e daí eu falo corrido, né? Eu falo de uma forma mais acelerada, a agenda no final da manhã, no final do nosso encontro. Então eu queria te convidar a aproveitar que eu estou num momento de convites para que você faça parte da Turma da Nana. É um canal que eu criei no Telegram. O Telegram é um aplicativo como se fosse o WhatsApp, só que ele traz mais recursos para que eu leve a comunicação, o conteúdo até você. Então o canal é um espaço em que eu dou os conteúdos, eu consigo fazer enquetes com vocês que são anônimas. Lá eu sempre dou uma aula complementar, já tem aula de yoga, tem lá aula de laminação de tecido, tem alguns áudios bacanas, legais, que às vezes eu faço um complemento daquilo que eu quis dizer, mas acabei não conseguindo. Parece que é impossível, né? Mas sempre tem alguma coisa a mais. Então fica meu convite para você lá. É facinho, vai na sua loja de app no seu celular. O meu é Samsung, então tem o app Story. Também tem, se você que tem iPhone, também tem o seu app. E daí você vai na loja, baixa o Telegram. Tem muita gente já trabalhando com o Telegram. Até porque, às vezes, eu acho que o WhatsApp, ele dá umas travadas, não distribui para todo mundo. Ou então, se você quer mandar mensagem, tem que mandar de 5 em 5, acaba sendo mais complicado para a gente que quer levar conteúdo até você, certo? Também tem nosso canal no YouTube, que é Nanacut. Lá também tem vídeos. Você que gosta de assistir coisas e gosta de fazer pesquisas no YouTube, eu também estou lá. Então, se você quiser aprender patchwork, se você quiser fazer patchwork do zero, é facinho, aí estão os nossos canais. E hoje nós vamos falar sobre sentido das costuras. E para quem está chegando agora, eu sou a Nanacut e nós vamos falar sobre como orientar os sentidos das nossas costuras para que a gente possa fazer trabalhos mais avançados, trabalhos mais que tenham efeitos diferentes. E para exemplificar esses trabalhos, eu estou passando aqui o meu Bargello, que é este trabalho aqui, que ele é um trabalho em espiral. Ele faz um movimento com as cores, com as
faixas para dar uma impressão de espiral, assim. O Bargello, ele é uma técnica que a gente usa para causar alguns efeitos visuais no patchwork. Então, para quem acha que o patchwork pode ser uma coisa monótona, essa é uma peça que diz exatamente tudo que o patchwork não é, que não é monótono. A gente consegue com as cores criar, além dos desenhos geométricos dos próprios cortes, nós conseguimos criar movimentos, criar ilusões, cores, enfim, outras sensações além das uniões dos tecidos. Mas para fazer trabalhos assim, também tem um olho de Deus que eu resolvi trazer para vocês, que é muito bonito, que é esse trabalho aqui, que ele forma como se fosse um olho, né? E eles são de quadradinhos, mas os quadradinhos eles têm uma orientação, eles têm uma cadência correta para criar o efeito de um outro desenho a partir das cores que a gente une. Então, para fazer esses trabalhos, a gente tem que ter bem presente uma coisa que chama sentido das costuras. E é sobre isso que eu quero falar com você hoje. É algo simples, é algo fácil de você fazer, mas que se você não entende o mecanismo, se você não entende a função dos sentidos das costuras e como você aplica isso, você acaba não tendo condições técnicas de fazer os trabalhos. Por quê? Você começa a ter um excesso de tecido em um lado, pouco tecido do outro, e esse degrau e essa questão de acúmulo de tecido, que é mais para um lado do que para o outro, faz com que o seu trabalho crie desarmonia e fique desalinhado. Então, eu quero começar falando de coisas mais simples com você. Deixa eu deixar aqui, ó, até para ele ficar aqui decorando o nosso espaço. Eu trouxe um tecido, um trabalho aberto para a gente conversar sobre essas costuras, para que você entenda os bastidores e a estruturação da peça e tenha uma ideia para você avançar na sua descoberta do patchwork. Esse daqui é um trabalho que eu pego vários quadradinhos do mesmo tamanho, vou unir e depois vou fazer uma almofada, posso ir aumentando para uma manta, um bloco de uma manta, posso fazer uma bolsa, uma sacola, enfim, esse daqui é a base de um trabalho de patchwork. E nós temos três regras, três situações básicas para a gente trabalhar o patchwork. Nós temos as costuras retas, as costuras em diagonais e as costuras em pedaços pequenos, como é o Bargello, que é essa técnica aqui que você tem algumas que são até menores, pedacinhos bem pequenininhos. Então, a costura nesses pedaços pequenos, ela tem que ter ela tem que ser feita de uma forma diferente para que eles fiquem alinhados, do que em pedaços grandes em que eu tenho espaço para acolher esse tecido da sobra, que são que é essa sobra aqui, que é a margem da costura, tá? Então, qual que é a primeira regra básica? A primeira regra básica eu vou fazer a união de tiras ou de blocos ou de peças retas, eu vou virar na hora de passar todas as costuras para o mesmo lado. Como que? Tá, não entendi. Ou não exemplifica. Eu trouxe aqui esse trabalho de quadradinhos que eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4. É que eu tirei é de 5 por 5, né? 5 colunas com 5 linhas. Eu tirei uma para a gente montar junto. Então, ficou 4 e 5. Aqui, eu faço primeiro todas as faixas
como essa, eu junto 5 pedacinhos, eu vou fazer as 5 faixas, depois eu vou montar as faixas. Neste momento, eu preciso passar todas as costuras para o mesmo lado, tá vendo? Eu deitei todas as costuras num sentido só. E assim eu vou fazer em todas as faixas. Só que na hora de costurar, eu tenho que fazer a costura oposta. Uma de um lado, e aqui eu vou mostrar para vocês, uma de um lado e a outra do outro lado. Aqui, uma faixa virada para esse lado, uma faixa virada para esse lado e outra faixa virada para esse lado, certo? Por quê? Para ela casar perfeitamente no meu lado direito. Para ela casar certinho no meu lado direito. Para fazer isso, eu tenho que fazer a oposição das costuras. Para fazer a oposição das costuras e me orientar para isso, eu tenho que deitar e passar todas as costuras para o mesmo lado de cada faixa. Só na hora de costurar eu faço a oposição, tá? Então, isso é uma costura reta, de blocos retos. A diagonal, ela tem outra regra, que é a nossa segunda regra de ouro. Toda vez que eu faço costura em diagonal, ao invés de costurar de passar as costuras deitadas, eu vou passar as costuras abertas, assim. Eu vou abrir uma costura aqui só para você entender, para vocês entenderem o que é passar aberta. Aqui. Então, os trabalhos em diagonal, eu vou passar com a costura aberta, assim. Tá? Assim é deitada todas para o mesmo sentido, aqui do lado, e assim a costura aberta. Porque as diagonais, elas vão mudar o sentido do meu fio. E elas vão fazer bicos. Quando eu faço os bicos, eu tenho que abrir a costura para não criar volume de um lado só. Então, as diagonais, eu vou passar a costura aberta. Daí a gente tem a terceira regra. A terceira regra é a regra dos trabalhos pequenos, que são os bargelos, até alguns trabalhos como o olho de Deus. Quando eu trabalho com blocos em que eu tenha muitas pecinhas pequenininhas, eu também, assim como na diagonal, trabalho com as costuras abertas. Para quando eu chegar na união dos blocos aqui, eu ter uma homogeneidade de tecido. Eu trabalho com elas abertas aqui porque eu não tenho espaço para fazer as duas viradas e acumular. Então, o que eu faço? Eu abro a costura, passo as costuras abertas para que elas tenham uma homogeneidade de distribuição de tecido aqui na base do meu trabalho e ele não fique grosseiro, você não tenha o problema de acumular a costura dobrada uma em cima da outra e fazer muito volume e aqui eu não consegui assentar o final do meu trabalho. Então, as 3 regras de ouro são as seguintes. Quando você tem uma costura reta, no geral, que a maioria dos blocos de patchwork, elas são com costuras retas, você deita todas as costuras para o mesmo lado. E na hora de juntar, você faz a oposição dessas costuras. Quando você trabalha diagonal, você vai passar essas costuras abertas para que... Então é um canal que eu consigo postar áudios, eu consigo postar vídeos, eu consigo fazer pesquisas e a gente fala com mais pessoas. A que a gente desenvolve todas as manhãs faz sentido. Entra lá na turma da Nana, assim, que você tenha que dizer abertamente a sua opinião e às vezes que você possa fazer a movimentação da costura e fazer os bicos
sem acúmulo de tecido por baixo. Quando você faz costuras em pedaços muito pequenos e um trabalho multifacetado, que é esse daqui, você trabalha com as costuras abertas também. Agora, na hora de costurar, como que eu posiciono a minha costura para que ela não fique oposta? Eu sei que, para que ela não fique oposta não, para que ela não fique do lado errado. Eu sei que ela tem que ter um sentido, isso eu entendi, né? Isso tá entendido. Mas como que a gente faz para na hora de costurar não mudar o sentido? Porque o pé da máquina embaixo, ele tem umas garrinhas que ele puxa o tecido. Então, se você não posicionar corretamente, ele vai virar o tecido, por mais que você tenha passado, ele vai virar o tecido para o outro lado. Se você não tiver presente que você tem que definir a orientação do seu tecido. Então, o que a gente faz? A gente traz a peça e pensa que toda vez que você vai posicionar o seu tecido para costurar, você vai colocar sempre a peça a ser costurada por baixo e a peça já costurada por cima. Quando você tem só duas peças, tá fácil. Eu tenho duas faixas, tá fácil. Eu junto uma com a outra e costuro. Agora, na terceira, qual que é a ordem? Como que eu faço para manter as costuras do lado correto? Eu pego a minha peça que já está pronta, ou que já está costurada, e eu vou aumentar uma faixa nela. Então, eu venho aqui, eu vou colocar essa faixa, por exemplo, aqui. Vou colocar essa faixa aqui. Eu venho, posiciono direito com direito, e ao invés de eu simplesmente costurar, eu tenho que virar. Por que eu tenho que virar? Porque a peça que tá pronta, a parte pronta da peça fica por cima e a parte que eu vou acrescentar fica por baixo. Para que isso? Para eu saber qual que é a orientação da minha costura, o sentido da minha costura e ir trabalhando embaixo o pé da costura que vai ser acrescentada. Ah, mas por que eu não posso fazer assim e me guiar por essa costura também, se é a mesma coisa? Não é a mesma coisa, porque este trabalho já está feito. Então, é o trabalho, a parte que já está feita, é que vai dar orientação para a parte que está vindo. Porque se eu fizer errado essa daqui, eu tenho que desorganizar, eu tenho que arrumar todo esse pedaço. Se eu fizer errado uma parte dessa daqui, eu só descosturo e faço de novo. Entendeu? Então, essa parte já está pronta. Então, ela já está guiando o seu caminho. Se ela já está guiando o caminho, então ela tem que ficar por cima e essa daqui por baixo. Agora, eu vou fazer para vocês entenderem como que é a nossa... como que isso funciona na prática. Opa! Vamos lá. Aqui, como eu disse para vocês, tem uns dentinhos a máquina e ela vai puxar a sua costura. Se eu não enxergo para que lado vai, fica mais difícil eu me orientar. Então, eu venho aqui, bato a primeira costura, eu venho aqui, bato a primeira costura aqui, bati, um pezinho de máquina. Só travar e vamos lá. Um pezinho de máquina. Eu tô vendo que minha costura aqui tá deitada pra cima, então eu tenho que deitar a minha pra baixo. Verifico que se tá tudo jóia e vou. A mesma coisa eu vou ver na de baixo. Tá deitada pra cima, essa aqui tem que estar pra baixo. Junto de novo e sigo o caminho. E assim eu vou acertando costura a costura da minha peça.
certeza que ela tá posicionada do lado correto. Tá de brincadeira, né? Que eu costurei essa linha. Olha. Hoje tá que tá, hein? Hoje tá que tá o negócio aqui. Eu sou culpado. Não, não é você que é culpado. A culpada sou eu mesma, né? Mas eu me enxergo rapidinho e a gente faz de novo. Meninas, desculpa mais uma vez. Eu acho que se continuar nesse passo, a nossa manhã a gente vai trabalhar as nossas aulas com as nossas máquinas cacetadas. Ai, Deus, Pai Todo-Poderoso. Vamos. Ainda bem que é rapidinho, né, meninas? Vocês têm paciência. Comigo. Eita. Eita. Foi. Vai lá de novo. Começar de novo. Fala aí no comentário. Quem já costurou uma faixa inteira sem linha? Vamos ver. Vamos compartilhar as arduras de começar a costurar e tá sem linha na bobina. Isso é bem comum, viu, meninas? Isso é bem comum. A gente trabalha e a bobina, a gente esquece dela. E aqui eu tô só repassando aqui a parte. E essa parte eu já expliquei, né? Que a gente vai bater as costuras aqui. A Fátima Biadi. Bom dia, oi Fatiminha, bom dia. Ela disse o seguinte. Diga, Fátima. A Fátima está dizendo o seguinte. Só você, Mariana. Se não é seu esposo na câmera. Ah, sei. A aula estava perdida. Vamos lá. Então, quando a gente... Aqui foi a que eu juntei, né? Quando a gente bate as costuras, daí você tem aqui as uniões certinhas e a orientação do tecido aqui atrás também fica certinho, porque a gente sabe para que lado a gente tem que unir nos nossos blocos. São detalhes, mas que na hora que a gente vai costurar, se a gente não observar esse detalhe, a costura fica virada. Fica assim, ó, e fica levantando, fica repuxando e fica desalinhando a nossa costura. Ah, mas eu percebi lá no final do trabalho que uma das faixas ficou do lado errado. Eu tenho que descosturar tudo? Não. Agora eu vou te dar uma dica para você corrigir essa falha, para que você possa acertar a sua costura e não ter problema. Mas na verdade, isso é um truque, é um macete. O correto e o melhor é que todas as costuras fiquem deitadas para o mesmo lado e nas uniões opostas nessa costura reta. Então, o que você vai fazer se isso acontecer? Você vai pegar a sua tesoura, seu instrumento de tortura. Você vai, por exemplo, essa costura aqui ficou uma para um lado, uma outra para o outro, assim. É que as minhas estão certas, né? Mas, por exemplo, ficou assim. Na hora de passar na máquina, virou, você não viu e costurou assim. Você vem aqui na base, deixa mais ou menos meio centímetro da costura aqui e você dá um picote. Você dá um picote aqui. Cuidado para não ficar muito perto da sua base, nem costurar aqui a ponta do outro lado da sua costura, né? Não cortar a outra ponta aqui. Daí você dá um picote aqui e na hora de passar você vira, tá? Você liberta essa faixa. Então, esse é um truque para você fazer acertar a sua orientação de costura. Se você, por acaso, perdeu a direção, se por acaso você tiver alguma dificuldade no sentido de montar o seu trabalho. Porque existe a possibilidade mesmo de você passar, orientar suas costuras, colocar o alfinete, ir embora e na hora que você estiver quase montando, você verificar que uma está fora do lugar. Daí você faz esse truquezinho, você vai resolver dar uma solução para a questão da costura e no próximo trabalho você vai ficar mais atenta. Então,
Com essas dicas, o que eu quero que você entenda? Vai haver a possibilidade, ou vai haver a situação de você costurar pro lado errado? Vai, mas você tem que saber qual que é o lado certo. Você tem que saber como que é a costura ideal, para que você chegue lá, né? A gente começa a costurar sem linha na bobina, a gente começa a costurar e às vezes desvia e tem que desvia a linha da costura, o pé de máquina desanda e a gente tem que voltar e costurar de novo. A gente às vezes costura sem olhar que é direito com direito e quando vai ver, juntou a tira no avesso. Todas essas situações, elas acontecem, fazem parte do dia a dia. Por quê? Porque às vezes você não está 100% concentrada, ou às vezes você está fazendo outras coisas e não conseguiu fazer o checklist do seu trabalho, ou às vezes simplesmente você foi tossir e desviou a sua costura. Não importa. O importante é você saber o que você pode fazer e como você corrigir isso, porque é uma evolução. Tem pergunta? Não, a Sueli Flores só que disse que é o pulo do gato, brincadeiras de boneca, muito legal essa dica de costura reta e da diagonal. É isso mesmo, Sueli. Então, assim, se você tendo isso em mente, que as costuras retas, quando você passa para juntar com outro bloco, você deita todas para o mesmo sentido, e as diagonais você passa aberta, vai facilitar muito na hora das emendas das costuras e você vai ter aqueles biquinhos do patchwork batendo perfeitamente. Mas eu quero dizer mais uma vez para você que está me assistindo, para você que está acompanhando, que o patchwork, assim como qualquer coisa que você vai aprender, é uma jornada. A gente começa um pouquinho melhor do que o outro pouquinho no dia seguinte. Então, quando você olha um trabalho de Bargello, você fala, nossa, você começou a costurar agora. E se você fala, eu estou mostrando esse trabalho de Bargello, mas existem trabalhos bem complexos. Esse daqui é um nível médio. Existem trabalhos mais complexos ainda. E você pensa, como que eu vou unir tantos pedacinhos? A questão é, todos são passos. Primeiro você aprende a preparar o tecido, depois você aprende a costurar, depois você aprende a juntar, você aprende o sentido das posições, das costuras, quando abre, quando fecha, quando desloca. E quando você for fazer um trabalho mais complexo, todas essas etapas já estão tão processadas, já estão tão no automático, que são caminhos que você já percorre sem dificuldade. É como dirigir. Hoje você só se preocupa em acertar o caminho, se você já dirige há algum tempo. Você não se preocupa com o ponto da embreagem, com a mudança de marcha, porque são coisas que já estão no seu automático. Você já enraizou essas técnicas na sua cabeça. É a mesma coisa no patchwork. E eu quis trazer o sentido das costuras, porque isso é uma base que a gente não vê as pessoas falarem sobre isso, você não vê tutoriais sobre isso, você não vê conversas sobre isso, mas que fazem total diferença na qualidade da sua costura depois. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês possam estar comigo amanhã às 8h30 da manhã. De novo, vou cuidar para que a bobina esteja cheia. Espero que vocês também consigam se programar para nosso encontro da quarta-feira. Vai ser um encontro delicioso. Amanhã nós vamos falar sobre enchimentos, então se você tem dúvida a respeito de uso manta R2, R1, siliconada, se eu uso filter, se eu uso entretela, se eu uso plumante, o que eu uso? E para que peça? Para que serve tudo isso? Se essa é a sua dúvida, vem comigo amanhã às 8h30 da manhã que a gente vai bater um papo e a gente vai falar sobre todas essas coisas. Muito obrigada pela paciência, muito obrigada pela companhia da manhã e eu te vejo amanhã na nossa quarentena criativa Patchwork do Zero.